Essa história aconteceu em julho de 2011 na Inglaterra. Um jovem de 20 anos sentou para jogar videogame como ele sempre fazia. Ele sentou ali no escritório dele, pegou a cadeirinha dele, o fonezinho dele e ficou jogando videogame por 12 horas. Seria só mais um dia normal na vida dele, já que ele estava acostumado a fazer isso quase sempre, a ter essas longas horas de jogatina de Halo, a não ser pelo coágulo que se formou na perna dele aquele dia. Algo que é muito comum em passageiros de voos internacionais que duram muitas horas. Quando ele terminou de jogar, deixou o fone em cima da mesa, se levantou, a bolha se transferiu da perna dele diretamente para o pulmão dele e ele caiu morto na hora. Quem encontrou o corpo dele foi o pai dele. E agora responde para mim, o que leva uma pessoa a ficar 12 horas sem sair do lugar? 12 horas sem levantar para pegar uma comida, 12 horas sem levantar para ir ao banheiro, para tomar um banho, para fazer xixi, cocô, sabe, tomar uma água. O nome disso é vício. E nem sempre ele está ligado a álcool, drogas ou cigarro. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. E antes de começar a falar sobre vício, eu queria falar sobre uma palavra em inglês, que é o addiction, que é a tradução literal do vício para o inglês. Essa palavra, addiction, deriva de uma palavra em latim, que era uma palavra usada para falar de um cidadão livre que foi reduzido à escravidão porque ele não pagava suas dívidas. Apesar da palavra ter essa origem aí bem antiga, foi só no século XIX que a gente começou realmente a estudar o vício como ele é hoje em dia. Mas mesmo assim, os cientistas ainda não conseguiram chegar numa conclusão lógica do que ocasiona o vício. Alguns estudos científicos já provaram que certos vícios podem ter ali um fator genético, já que é muito mais fácil parentes e familiares de pessoas viciadas terem o mesmo tipo de vício do que seus tios, pais, avós. Tem também os estudos psicológicos que mostram que pessoas acabam tendo vícios, desenvolvendo às vezes um alcoolismo, às vezes um tabagismo, para se livrar de problemas ou situações ruins que elas têm. E ainda também tem outras pesquisas que mostram que pessoas que têm quadros de ansiedade ou depressão têm maiores tendências a desenvolverem determinados tipos de vícios. Então, existem os mais diversos fatores aí que a gente consegue atribuir à origem do vício. Mas, se eu pudesse falar qual que é o principal responsável pelo vício hoje, seria a dopamina. A dopamina é a substância responsável por regular o seu humor. Então toda vez que você tem uma descarga de alegria, algum sentimento muito forte, isso foi ocasionado pela dopamina. Quando você come um chocolate, quando você fuma aquele cigarro depois de um dia inteiro de trabalho horroroso, quando você toma aquela cervejinha ali, quando você, sei lá, usa algum tipo de droga, essa descarga de humor, ela é causada pela dopamina. E o que acontece? Quando a gente dá uma descarga muito forte de dopamina no nosso cérebro, ele começa a criar resistência a isso. Então, com o passar do tempo, cada vez mais ele precisa de maiores cargas de dopamina para a gente conseguir ter aquela sensação de prazer que a gente teve inicialmente. E quase nunca a gente consegue ter aquela sensação de novo. Quando a gente fala de vício, é muito fácil a gente falar de álcool, droga, cigarro. São coisas que a gente já condena naturalmente na nossa sociedade. São hábitos que a gente já sabe que eles têm consequências muito ruins para quem pratica eles. Só que a gente acaba esquecendo de outros fatores que podem sim, de um jeito ou de outro, fazer mal para nossa vida. Imagina um jovem que ele teve aquela sensação maravilhosa de ganhar a primeira partida dele no LoL. Pá, ganhou ali no LoLzinho, destruiu, carregou ali com a N. Foi de jungle, não sei falar essas gírias de LoL. Mas ele foi um moleque que deitou ali no LoL. Aquela sensação é uma sensação boa. E aquele moleque, ele se sente mal no colégio, porque ele não tem muitos amigos às vezes, ou porque ele não se sente bem como indivíduo, mas aquele jogo deu uma sensação muito forte, que ele nunca teve antes. E ele sempre vai tentar repetir aquela sensação de novo. Então ele passa horas e mais horas e mais horas jogando. E aí, ele deixa de estudar, ele deixa de interagir com os amigos dele, ele deixa às vezes de interagir com mulher, ele deixa às vezes de procurar um emprego, ele deixa de fazer uma série de coisas. Só que a gente nem sempre olha para um jogo de videogame, por exemplo, como algo que pode ser ruim, já que o menino tá em casa, pô, o menino não tá mexendo com droga, não tá na rua, não tá fazendo merda, tá beleza. Mas nem sempre ele tá fazendo algo que vai fazer bem pra ele. E eu falei de videogame, e cara, eu amo videogame, tô com a camiseta do Kojima, tô com um bonezinho da PEN, e adoro videogames, sou apaixonado por videogames, mas eu acredito muito em equilíbrio. E o equilíbrio, ele vale para várias coisas.
Às vezes o celular. Quantos amigos seus você não conhece que não conseguem viver um dia sem o celular?